Olá, segunda-feira, 15 de dezembro. Transformação pela arte é a experiência de sucesso do Circo Escola do Bom Jardim. Cuca do Mondubim revela talentos do jiu-jitsu. Os últimos dias da campanha de vacinação antirrábica na região metropolitana. Exposição ao sol é uma das principais causas dos tumores nos olhos. E muita dica para você que procura emprego. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. Sob a lona do circo, a fantasia ajuda a transformar a vida de crianças e adolescentes do bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Para fazer as aulas no picadeiro, a condição é frequentar a escola regular. E entre risos e acrobacias, eles descobrem uma chance de mudar o próprio destino. A reportagem é de Jonas Guedes. Equilíbrio para vencer as dificuldades, jogo de cintura para driblar os obstáculos da vida e, claro, bom humor para espantar a tristeza. É esse o objetivo do Circo Escola Bom Jardim, que há 23 anos se oferece como uma opção para crianças e adolescentes dessa região. De acordo com Erisvana Costa, que é filha da fundadora do projeto, a instituição não busca formar artistas, mas contribuir para uma atividade cultural complementar aos jovens. O Circo Escola tem como objetivo educar através da arte circense, no resgate de novos valores, de desenvolvimento de novas competências, que nós acreditamos que onde quer que eles estejam, qualquer que seja a profissão, não brilha apenas nesse picadeiro, mas na vida deles. Juscelino foi aluno, passou a professor e hoje dirige e idealiza espetáculos do grupo. Celino, como é chamado pelos mais novos, revela que a arte pode ser mais do que mera distração e fazer a diferença na vida dessas crianças. Eu passei 10 anos sendo professor, juntamente com os alunos, diretamente com os alunos. Agora eu fico só com uma parte mais específica. E muitos alunos vinham me contar sobre a história de vida deles. Teve uma época que não chegou para mim dizendo que não sabia o que fazer porque estava usando droga e não sabia o que fazer. E aí com o tempo a gente trabalhando e ocupando mais ele ainda no projeto, chegou um tempo que ele chegou e falou que não usava mais droga. Hoje já trabalha, tem a sua família, então esse foi um dos maiores exemplos. Perna de pau, monociclo, teatro, parada, equilíbrio, são várias modalidades oferecidas pelo Circo Escola Bom Jardim. A única exigência é que os alunos estejam regularmente matriculados. Francisco se imagina brilhando em grandes palcos Brasil afora e já escolheu a profissão que quer exercer profissionalmente. É se tornar um artista circense de grande fama e continuar nessa vida. E o que você sente quando você está se apresentando? Eu sinto emoção, eu sinto uma honra muito grande de estar apresentando a atividade que eu gosto de fazer. Quem ainda não chegou aos picadeiros sonha com esse dia com um brilho especial nos olhos. Por que você resolveu começar a vir? Por causa que minha mãe achou que era uma boa ideia, que tinha várias variedades de atividades para mim fazer. Por causa que eu sempre gostei de aprender a dar mortais, por causa que é muito legal se apresentar ao público assim. Bastidores da política. Olá, tudo bem? Hoje é dia de política, segunda-feira aqui no programa Notícias da Gente. E nós estamos falando de política, falando da crise que parece uma novela. Não é mexicana, mas vai demorar muito. Pode ficar certo. Até o final do ano de 2015, o Petrolão vai estar na sua telinha. E o Petrolão tem um efeito colateral terrível. Vai tirar os sonhos de milhares de cearenses, de dezenas de caucaenses. A refinaria de petróleo nossa, a Prêmio 2, não sai do papel. A gente tem que se mobilizar, mas apelar a quem? Lá na Petrobras, a empresa deve 300 bilhões. Todos os diretores não querem conversa em falar em investimentos. Os funcionários hoje da Petrobras, do Rio de Janeiro, escondem o crachá. Não querem dizer que são funcionários da Petrobras. Dura vida. A que ponto a maior empresa brasileira chegou? Só que eles fizeram por onde isso acontecer.
E nós que sonhamos de olhos acordados com a nossa refinaria, com investimentos que iriam ocorrer em Caucaia, fizemos investimentos, gastamos, o povo cearense, o governo do estado, deu terreno, agora a Petrobras não tem dinheiro. Não tem dinheiro para acabar nem Abreu e Lima e 2 refinarias programadas, Prêmio 1 e Prêmio 2, Maranhão e Ceará, paralisadas. A Petrobras não tem crédito no mercado, nem nacional nem internacional, e a nossa refinaria paralisada. O que fazer? Pedir ajuda ao Papai Noel? Papai Noel não vai poder fazer nada. Pedir ajuda à presidente Dilma? Bem que ela gostaria de fazer e atender, mas politicamente ela não tem força, porque ela enfrenta o embate com a oposição, ela está numa guerra política, ela tem que se salvar, porque até ela corre risco. O embate dela é muito grande e ela não pode peitar ninguém para dizer eu vou fazer uma refinaria no Ceará. E essa refinaria fica cada dia mais distante. Nós temos que ficar mobilizados, rezar para que essa situação da Petrobras mude, mas não é fácil, não está nada fácil. O governador eleito Camilo Santana já foi a presidente, mas nem colocou ainda a refinaria. A prioridade dele foi mesmo saúde. E falando de saúde, em Caucaia, melhorou um pouco a saúde. O secretário Deusinho Filho tem tentado, está perdendo os cabelos. Até os cabelos também ficaram brancos. A saúde no Brasil como um todo precisa de investimentos. No Ceará, os 2 hospitais, o de Sobral e o de Juazeiro, o governo bota federal R$1 e o governo do estado 5. E não está tendo mais dinheiro para pagar essa conta. O governador Camilo Santana foi a presidente Dilma pedir dinheiro. Mesma situação que acontece em Caucaia. O prefeito Washington Góes não sabe aonde mais arranjar dinheiro. Até quem sabe ele vai ter que jogar na Mega Sena para ganhar toda semana prêmio acumulado para resolver o buraco da saúde, não só de Caucaia, mas de Fortaleza. E para resolver essa questão, o governador Camilo Santana sugeriu a criação de um imposto, a CPMF. Só que a CPMF não é um assunto que resolva-se facilmente. No Congresso Nacional, ele precisa convencer o seu adversário, Eunício Oliveira, líder do maior partido no Senado, PMDB. Eunício é contra a volta da CPMF. É mais um imposto, diz Eunício. Será que Camilo e Eunício vão sentar à mesa, conversar e resolver esse impasse? E a presidente Dilma, ela lavou as mãos. Sabe que a saúde está falida, mas lavou as mãos. Se o Camilo conseguir, ela gosta, mas ela não vai se mobilizar. O Camilo fica brigando por custeio. Olha que situação. O que o governo federal devia fazer, mandar dinheiro que estava assegurado na Constituição, não vem. E o Camilo fica atrás de uma solução que quem deveria ter é a União. E as eleições em Caucaia para a prefeitura estão distantes. Mas um ex-prefeito, um ex-deputado federal, que foi proibido de concorrer porque foi condenado, o primeiro político condenado pelo Supremo Tribunal Federal, em 2016 ele já terá cumprido a sua pena e estará a ficha limpa. E ele é candidato. Falo de José Gerardo Arruda. Já se articula para ser candidato a prefeito de Caucaia. Ele tem um problema. No PMDB, o presidente regional, no Ceará, Eunício Oliveira, disse que a vaga é do deputado federal Danilo Forte. Zé Gerardo é do PMDB, mas não tem mandato. Pode sair do PMDB e procurar um novo partido. Danilo Forte disse que Zé Gerardo não precisa sair, vai conversar com ele. Zé Gerardo vai conversar com Danilo? Vai continuar no PMDB ou vai procurar uma nova legenda e ser candidato de qualquer jeito? Fala que é candidato de qualquer jeito. Então, está colocado na rua o primeiro nome
à Prefeitura de Caucaia. Primeiro não, o segundo. O primeiro é o deputado estadual Naumi. O segundo é o ex-deputado federal José Gerardo Arruda. Vão ser quantos candidatos? Muitos. E ainda Caucaia tem a chance de ser a segunda cidade do Ceará em 2016 com o segundo turno. Basta passar 200 mil eleitores. E está bem pertinho. Acredito que até o dia das eleições de 2016 isso aconteça. Política é dia de segunda-feira, aqui no programa Notícias da Gente. A gente volta na próxima segunda. Aqui tem trabalho. Atenção, donos de cães e gatos. Vocês têm até o dia 23 de dezembro para vacinar os bichinhos contra a raiva. Procure o ponto de vacinação mais perto de casa e proteja o seu animal e toda a família. Desde o ano de 2006, o município de Caucaia não registra nenhum caso de raiva animal. Para continuar esse processo de imunização dos cães e gatos, o governo municipal de Caucaia lançou no mês de novembro a campanha de vacinação antirrábica. A dose é única e está sendo disponibilizada em 130 pontos e irá mobilizar 300 profissionais da Secretaria de Saúde. Um deles é o veterinário Guilherme Menezes, que alerta sobre os sintomas da doença. Bom, o animal suspeito de raiva, o primeiro sintoma que a gente pode notar é a mudança de comportamento desses animais. Se o animal é quieto no canto, ele vai começar a ficar agitado, ficar querendo morder tudo que vê pela frente, e o famoso medo de água. Esse medo é devido ao problema de deglutição que o vírus acaba ocasionando nesses animais. Eles, tudo que se aproxima, água, tigela de água, eles acabam tendo esse famoso sintoma. A meta para o ano de 2014 será a imunização de 80% dos animais de Caucaia. Em números, são aproximadamente 50 mil cães e gatos. Para que a campanha tenha sucesso, é necessária a adesão dos donos. Porém, isso às vezes é uma dificuldade, por medo de reações da vacina. A doméstica Isaíra dos Santos não teve esse medo e trouxe a cadela Mila, de 13 anos. Ela deixa um recado para quem não veio ainda. Que essas pessoas que não estão trazendo seus animais, elas estão fazendo mal para si mesmo, né? Porque pode transmitir doença, né? O animal está com um problema de saúde e esse problema ser transmitido exatamente para o dono do animal, né? E se você ama o seu animalzinho, né? Seria bom você cuidar dele, né? Para que saiba como é que está a saúde dele, cuidar direitinho, trazer, porque aí você está cuidando dele e está cuidando de você também, né? Segundo o veterinário da Secretaria de Saúde de Caucaia, alguns animais vão ter reações, mas nada que comprometa a saúde do bicho. Que uma dor no local da vacina pode ocorrer e uma febre transitória. Todos esses sintomas são desaparecidos em 24 horas. Raquel de Queiroz, Rodolfo Teófilo e Natécia Campos são apenas alguns dos imortais cearenses que frequentaram o Palácio da Luz, sede da Academia Cearense de Letras, em Fortaleza. Tanto o prédio quanto a instituição vem se modernizando com o tempo, atraindo leitores cada vez mais jovens. Conheça um pouco mais sobre essa história na reportagem de Jonas Guedes. O estilo do prédio remonta ao século XVII. Em seu interior, muitos móveis e quadros denunciam a importância histórica da instituição. Esse espaço é um ícone, porque o Ceará possui a mais antiga academia de letras do Brasil. Isso é uma coisa que nenhum outro estado vai poder imitar. Em seus corredores, visitantes presenciam homenagens sutis a movimentos literários cearenses ou a quem escreveu na história da literatura o nome do Ceará a reboque do seu. Lucas Nunes é professor de literatura e tenta inspirar em seus alunos o gosto pelas letras. A própria existência da academia, a preocupação da academia, a reinauguração agora da sua biblioteca, deve-se difundir, de fazer com que as pessoas, principalmente nós, né, cearenses, fortalezenses, a academia está aqui em Fortaleza, possam justamente se apropriar desse acervo, né? O nosso clube de leitor tem justamente essa missão, né? Fazer essa difusão, não é para que a gente se aproprie, né?
Milena, de apenas 16 anos, revela os autores que mais gosta e por que encontra prazer em folhear contos e crônicas de nossa literatura. Através dos livros a gente pode conhecer muitas coisas sem precisar sair do lugar, só com a imaginação. E desde quando tu adquiriu esse gosto pela leitura? Faz tempo ou é uma coisa recente? Desde a infância que eu costumo ler e venho trazendo a leitura até os dias de hoje. Qual é o teu autor preferido? Augusto dos Anjos. Moreira Campos, como acabamos de ver, é um deles, Patativa e por aí vai, muitos. Recentemente, a instituição reinaugurou a biblioteca mantida no local. Após a reforma, a livraria ganhou um mezanino para acomodar obras raras e um amplo espaço para leitura e consulta ao acervo, um novo convite para a visita à instituição. Estamos dando ao Ceará uma biblioteca de primeiro mundo. Por isso eu convido aos jovens para virem aqui conosco, para nos dar as mãos, porque nós não somos nada sem os jovens. Sem os jovens, o mundo acaba na nossa geração. Super Esporte. O Cuca do Mondubim é um espaço social que vem revelando grandes nomes do esporte. Um exemplo é o atleta de jiu-jitsu Demontier Bastos. O esportista começou a carreira na modalidade e já acumula vitórias e títulos regionais. O repórter Alberto Gurgel foi conversar com ele e saber qual é o segredo de tanto sucesso nos tatames. No jiu-jitsu, o corpo funciona como instrumento de combate. Os lutadores se utilizam de projeções, imobilizações e contusões para conseguir a vitória. O jiu-jitsu é um esporte que ele exige muito mais a mente do que o corpo. A gente costuma dizer que é um xadrez de corpo, então a pessoa tem que ser inteligente, tem que ser esperto para desenvolver e para ter um bom jiu-jitsu, um jiu-jitsu técnico. Golpes precisos e muita determinação. Desta forma, Demontier Bastos se consagra no tatame. O atleta já lutou capoeira e karatê, mas o jiu-jitsu sempre foi a grande paixão. Com 6 meses de treinamento, ele já obteve o 3º lugar no Ceará Open e o título de campeão cearense. Agora, qual foi o segredo, Demontier? Bom, cara, primeiramente é dedicação total, né? Você se dedicar realmente, se você entra você tem um objetivo, você se dedicando, você treinando diariamente, você tendo um professor bom como a gente tem, você consegue chegar lá, né? Pra mim, o que fez o diferencial foi essa questão da estrutura que o Cuca oferece, do professor que é excepcional. Eu acho que se não fosse o Pirilo, eu não teria conseguido pela a técnica que ele passa, que é muito boa. Segundo o esportista, esse título foi o mais emocionante e ficará marcado na carreira. Um dia, acho que foi 2 dias antes, eu perdi um irmão, um amigo muito importante para mim, Daniel Paes, faixa preta. Homenagear ele, né, para dar esse título para ele, que era uma coisa que ele gostava muito mesmo, que ele amava fazer, que era jiu-jitsu. O atleta já trouxe novos adeptos ao jiu-jitsu. Um deles foi Franklin Soares, tio de Demontier. Com 4 meses de treino, o universitário já enxerga os benefícios do esporte. Ídolos nós temos muitos, né? Nós temos a família Gracie, que é um ícone para todo lutador de jiu-jitsu. Me espelhei sim no meu sobrinho e a evolução dele me fez entrar no jiu-jitsu, que é isso que eu busco no jiu-jitsu, um equilíbrio para a vida lá fora. Mesmo com desenvolvimentos nas lutas e o reconhecimento da torcida, o esportista ainda enfrenta o grande vilão dos atletas, o patrocínio. Cara, é uma dificuldade muito grande. Hoje em dia não é nem a questão de você conseguir treinar, né? O jiu-jitsu se expandiu muito e a grande dificuldade em relação a quem gosta de competir é a questão do patrocínio, né? Você tem que bancar aquela inscrição, às vezes o mestre fala, mas é só R$50, vamos supor, um campeonato. Mas aí tem esse campeonato, daqui a uma semana já tem outro, e ele quer competir, aí já tem outro. Ou seja, se ele for tirar do orçamento dele, vai pesar, né? Quem tem patrocínio consegue ir mais longe. Fala, doutor.
Todo mundo sabe o quanto a visão é fundamental para a nossa vida, mas muita gente não se dá conta disso e não cuida dela como deveria. A exposição solar prolongada é uma das principais causas dos tumores dos olhos. E esse é o tema de hoje do quadro Fala Doutor. Olá, hoje o oftalmologista Dácio Costa vai falar sobre uma doença rara, que são os tumores oculares. O que é essa doença, doutor? Olha, os tumores oculares são lesões que geralmente predispõem a câncer ou são câncer e que podem acontecer nos olhos. A gente tem assim dois grandes grupos de tumores, tem os tumores em crianças e os tumores em adultos. E tem a possibilidade de ser maligno ou benigno, né? Isso, e a possibilidade de ser maligno ou benigno, e o tratamento muda muito e o diagnóstico precoce é essencial para a cura desses tumores. Ok, então vamos conferir as perguntas. Os tumores oculares são mais comuns em homens ou em mulheres? Os tumores oculares podem ocorrer igualmente em homens e em mulheres. Não há nenhuma predileção por sexo. Existem tratamentos específicos para cada tipo de caso? Existem sim tratamentos específicos para cada caso de tumor. Só para citar os dois maiores grupos de tumores, nos tumores em crianças nós temos um chamado retinoblastoma, que o tratamento pode ser feito com radioterapia, quimioterapia ou a retirada do globo ocular. Nos adultos, os tumores mais comuns são os carcinomas epidermoides, que são uns tumores que afetam o globo ocular e o tratamento é feito com cirurgia ou com quimioterapia na forma de colírio. Doutor, tumor nos olhos pode passar de pai para filhos? Os tumores intraoculares, eles podem sim ser hereditários. O retinoblastoma, que é um tumor que afeta crianças, tem uma alta característica genética. Então, pessoas que tiveram retinoblastoma têm mais chance de passar isso para os seus filhos. Já os outros tumores em adultos, que são os carcinomas escamosos, eles não têm muito componente genético, mas existe um grande fator de risco que aumenta a chance de tumor, que é a exposição à radiação ultravioleta. Então, as pessoas que passam muitas horas por dia sob a luz do sol, vendedores, pescadores, agricultores, caminhoneiros, por exemplo, têm mais chance de ter esse tipo de tumor. Então, essas pessoas têm que usar óculos escuros com proteção ultravioleta, de preferência também chapéu ou um boné, para se proteger do sol e diminuir a chance de ter um tumor nos olhos. Doutor Dácio, o senhor falou agora da prevenção para os adultos, né, que é o uso de chapéus, bonés e óculos escuros. E no caso das crianças? No caso das crianças, existe um teste bastante simples que é chamado teste do olhinho, que é feito pelo oftalmologista. Em geral, ele é feito ao nascer, que a gente detecta uma doença chamada catarata congênita, e em geral a gente repete esse teste aos 18 meses, por volta de 1 ano e meio. Nessa época, o que a gente mais procura nesse teste é o diagnóstico do retinoblastoma, que é esse tumor que dá mais em crianças. Quando a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, cedo, a gente consegue evitar com que a criança perca o globo e que a doença se dissemine. Então é importantíssimo que as crianças sejam levadas aos pediatras e aos oftalmologistas para realizarem o teste do olhinho. Ok, doutor. Então vamos conferir a última pergunta. Ok. Doutor, será que o tumor pode sair do olho e para outros lugares do corpo? Os tumores oculares, eles muito raramente dão metástase. Então, normalmente, eles não se disseminam do olho para outros órgãos. Com o crescimento do tumor, o que acontece é o que a gente chama de invasão local. Ele sai da superfície do olho, vai entrando para dentro do olho, vai entrando para o nervo óptico e pode chegar até o sistema nervoso central. Mas a metástase não é comum. Agora, o contrário é verdadeiro. Às vezes, tumores de outras regiões, por exemplo, tumor de fígado, dá metástase dentro do olho. Então, os tumores intraoculares, eles são tumores localmente invasivos, porém não dão metástase. Doutor Dácio, o tratamento para os tumores oculares, eles são os mesmos tanto para adultos quanto para crianças? Olha, os tratamentos eles variam de acordo com o tipo de tumor e com a faixa etária. Mas, em geral, os tratamentos eles são simples. São o uso de colírios, como quimioterapia, são cirurgias que a pessoa vai para casa no mesmo dia, não fica internada. O importante é que o tratamento seja realizado no começo, enquanto ele ainda é simples. Se a doença avança e aí a pessoa precisa fazer uma cirurgia para arrancar o olho, por exemplo, e colocar uma prótese no local, isso se torna um grande problema. Então, o ideal é a prevenção. As pessoas que têm lesões suspeitas, que têm qualquer coisa de diferente nos seus olhos, procurem um oftalmologista, porque a prevenção é o melhor remédio. E o diagnóstico precoce também? Também. O diagnóstico precoce é essencial para que o problema seja contornado mais facilmente. Ok. Muito obrigada, doutor Dácio. Tá? Até a próxima. Emprego Aqui.
Termina a próxima terça-feira o prazo de inscrição no concurso público para Procurador da República. A seleção oferece 69 vagas para vários estados, 3 delas no Ceará. A remuneração inicial é de R$ 26.523. Os candidatos devem ter bacharelado em Direito e, no mínimo, 3 anos de experiência na área jurídica. Inscrições pelo site www.pgr.mpf.mp.br. Fique por dentro. A dica de utilidade pública de hoje é o telefone da Central de Atendimento da Coelce, 0800 280 4100. E para denúncias ou reclamações sobre o lixo na cidade, é só ligar 3387 8229. A gente se despede por aqui, mas amanhã tem mais informação e novidades para você. Lembrando que para rever as reportagens é só visitar a fanpage Notícias da Gente no Facebook. Um ótimo início de semana para você. Até mais! Terra queimada de fogo, vento que vem na da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando pra nos visitar. Beleza que encanta o mundo, Calcaia é a joia do meu Ceará. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama